vocês petianos também estão espalhados por aí, também com o uniforme, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre o PET em si. Está se mexendo uma coisa aqui. Problemas técnicos? Então, a princípio, nesse slide só tem umas rodinhas. Somos um grupo de... Estamos com 15 alunos. Desses 15, 12 são bolsistas e os 7 são voluntários. E a gente faz alguns eventos, alunos, vocês vão conhecer um pouquinho melhor das nossas atividades ao longo da apresentação. Aqui é só para vocês conhecerem um pouquinho da gente, alguns ex-petianos, petianos atuais. Essa primeira foto foi depois de algum evento, a gente está comendo pizza. A gente curte fazer umas confraternizaçõezinhas ao longo do ano. Aqui embaixo foi na nossa semana acadêmica do ano passado. Aqui foi a nossa confraternização de início de ano do ano passado. A desse ano vai ser esse sábado. E aqui foi, ano passado, final do ano, a nossa confraternização de fim de ano. Agora eu vou passar para o Henrique para falar um pouquinho sobre o que é o PET. Boa noite, pessoal. Eu sou o Henrique. Ingressei no PET no último processo seletivo, no fim do ano passado. E vou explicar para vocês o que é o PET e um pouco do que nós fazemos. PET, então, o Programa de Educação Tutorial, é um programa do MEC, que está presente em diversas faculdades federais do Brasil e em diversos cursos. O PET ele é constituído de um professor tutor e os alunos, que a gente desenvolve tarefas e atividades que vão além da sala de aula. Então, o PET é um programa para quem quer se desenvolver mais dentro do curso, quer poder ter um desenvolvimento técnico, científico e de pesquisa, enfim. Nosso PET ele é bem antigo, então ele foi fundado em 1992, e dentro das atividades que nós temos como responsabilidade, o Dia do Estatístico, nós preparamos atividades como o Dia do Estatístico, a Semana Acadêmica, nós representamos o curso em congressos de estatística também. Eles vão falar um pouco mais à frente do time de ensino, mas nós preparamos aulões para tanto os calouros, tanto algumas matérias que os veteranos podem estar tendo um pouco mais de dificuldade. E também nós temos uma pesquisa individual, que todo membro, quando ingressa no PET, escolhe um tema de interesse para desenvolver uma pesquisa dentro da estatística, para que também possa aprender como fazer pesquisa, como poder divulgar exatamente as regras que, claro, são bem importantes dentro da universidade. Boa noite, pessoal. Então, boa noite, pessoal. Meu nome é Gabriel. Faço parte do PET Estatística há 2 anos já. Vou falar um pouco mais sobre o PET, então, como foi falado pela Maria, nosso grupo consta de 15 membros, sendo 15 membros e o nosso professor orientador, Anderson Lara, que está na plateia. Então, contextualizando vocês mais sobre o nosso PET, ele é dividido em 4 subgrupos. Nossos times, que são administração, comunicação, ensino e eventos. Esses times eles são responsáveis por atividades dentro do PET e cada um tem a sua obrigação. Então, vou passar a palavra aqui para o nosso representante de administração. Boa noite, pessoal. Meu nome é Alexandre. Eu sou o líder do time de administração. Resumindo bem nossas tarefas da administração, a gente fica mais na parte de organização do PET. Então, toda a parte de acompanhamento de atividades internas do PET, avaliação interna e o processo seletivo. Falando um pouquinho sobre o processo seletivo, o nosso processo seletivo é sempre no semestre par, então sempre no segundo semestre, né? Quarto, às vezes porque a gente não pode aceitar, não pode a galera do primeiro semestre entrar no PET. Então, semestre que vem, a gente vai divulgar nas redes sociais, a gente vai provavelmente entrar nas salas aí quando está aberto. E são todos bolsistas, chegou a falar, são 2 bolsistas, a bolsa é de R$700 e mais 6 voluntários que tem bastante chance de ganhar bolsa, porque a galera do PET é sempre ou se formando ou desiste na metade do tempo, então vou passar agora para o João aqui para falar um pouco de comunicação. Chegou, boa noite, eu sou o João, eu faço parte do time de comunicação. Alguns já devem ter conversado comigo, eu estava conversando bastante no grupo dos calouros, tirando dúvidas e tal. E isso é basicamente uma das atividades do time de comunicação.
essa questão do contato, sem ser coordenação para aluno, sim algo mais aluno-aluno, sabe? Tipo, não precisa todo aquele texto formal, coisa do tipo. Eu já vim conversando com o pessoal desde, tipo, ano passado, teve calor aí que era abril do ano passado, eu nem tinha começado o vestibular ainda, que estava mandando mensagem e estava respondendo. A gente também é responsável pela parte das redes sociais do PET. No Instagram, a gente faz alguns vídeos educativos ou até descontraídos. Eu consigo fazer o nosso professor falar, inclusive, algumas frases meio do linguajar jovem, se é que se pode dizer. Recomendo vocês verem esse vídeo depois, inclusive. A gente também tem o site do PET, que além de mostrar as informações gerais do curso, a gente também tem materiais do curso, que o time de ensino vai falar um pouco depois. Mas é questão de provas resolvidas, exercícios, aulões, entre outras coisas. A gente também geralmente responde o e-mail do PET, quando alguém tem precisa de alguma ajuda para um projeto, coisa do tipo. E, bom, eu acho que eu tenho para falar isso. Vou passar para o Nubut. Bom, e todo mundo passa a palavra e tira o microfone, né? A galera do fundo não deve escutar nada. Bom, boa noite, eu sou o Arthur, eu sou o representante do time de ensino, que talvez seja o time que mais vai ter contatos com vocês. O time de ensino ele foi criado principalmente por conta de uma demanda dos alunos para a gente diminuir a barreira do ensino médio para graduação. Você já deve ter cansado de escutar que é diferente a forma que você vai estudar no ensino médio para fazer uma prova. Às vezes você estuda a lista do professor que você consegue fazer a prova. Já na graduação, não. Muitas das vezes você vai ter que entender muito a fundo o conteúdo para você resolver um caso completamente diferente na prova. Bom, e quais são as duas principais atividades do time de ensino? O time de ensino ele é focado principalmente em aulões, então a gente seleciona as matérias que a gente vê que tem uma maior taxa de reprovação e que tem uma maior procura, né, que vá pessoas para o aulão e afins, e a gente seleciona ali, pega as datas da prova, escolhe 1 a 3 dias antes ali e faz um aulão. Nesses aulões a gente consegue fazer tanto aulas de revisões, então a gente pode pegar todo o conteúdo e fazer um geralzão, ou até mesmo fazer a resolução dos exercícios, né, alguns que ficaram com dúvidas e afim. Porque outro ponto da graduação que difere bastante do ensino médio é que geralmente no ensino médio vocês vão ganhar um livro que vai ter o exercício, como resolver e a resposta. Na graduação vai ter lista de exercícios que o professor não coloca nem a resposta. Então você vai ter que, ou você vai ter que ver com seus amigos a resposta e comparar e descobrir se você está certo ou não, ou você tenta a sorte no chat GPT ali, mas para a probabilidade ele não funciona tão bem. Tá, primeiro ponto, aulões. Segundo ponto, criação de materiais. O time de ensino também é responsável por criar materiais que a gente publica no site do PET, que o Anderson vai mostrar depois para vocês. Esses materiais, eles podem ser tanto como aulas gravadas, resoluções de lista de exercício. Então, como eu falei de probabilidade, a gente sempre tenta fazer a resolução da lista de prova, porque é uma lista que é muito difícil. A grande maioria se baixa nos exercícios e o professor não passa as respostas. Ele até faz muitos exercícios na aula, mas se você deixar para estudar na última semana, a coisa fica feia. E é mais isso. Esse é o time de ensino. Outra coisa que o Henrique comentou é que o PET é feito, né, para a gente até os membros se desenvolverem. Então, quem tem interesse para aprender mais do que você aprende na graduação, é legal você vir para o time de ensino. Por quê? Porque tem a gente chama, né, que se chama pirâmide do ensino, que você vai vendo quantos por cento que você vai aprender dependendo da ação que você toma. Então, tipo, lá no menor, o que menos você vai aprender é você só ler o conteúdo. Então, você pega a lista do amigo, lê, e você acha que vai conseguir fazer a prova, mas no final você não consegue. E aí você vai vendo que na base, que seria onde você mais vai aprender, é quando você ensina. Então, para a gente dar os aulões, além de a gente estar ajudando vocês, né, ajudando as dificuldades que vocês têm, a gente está aprendendo muito com isso também. Porque para a gente dar o aulão, a gente tem que estudar bastante também. E é mais isso. Agora o time de eventos vai falar mais um pouco para vocês. Boa noite novamente, eu sou a Maria e vou falar um pouquinho do time de eventos. Como o nome já indica, o time de eventos é logicamente responsável pelos eventos que a gente faz ao longo do ano, inclusive essa palestra que a gente está fazendo para vocês agora. Então a gente organizou, por exemplo, os slides, as dancinhas que a gente vai distribuir depois, ajudando o time de comunicação que faz o layout e tudo mais. E além disso, no time de eventos a gente também trabalha, por exemplo, como já citaram, o dia do estatístico, que é dia 29 de maio. Eu não lembro se vai cair no dia útil ou não, mas se cair vai ser um dia de palestra, então vocês vão poder relaxar um pouco mais. Se cair no fim de semana, a gente acaba colocando ou na sexta ou na segunda. Então, a gente organiza um dia para vocês conversarem com alguns profissionais, fazer mesa redonda, para vocês conhecerem um pouco
mundo da estatística e da ciência de dados fora do ambiente acadêmico. Também organizamos a Feira de Profissões. Quem já foi na Feira de Profissões? Seja ano passado, ano retrasado, ok, bastante gente. Então a gente também é responsável por organizar. Para de rir de mim, eu estou vendo vocês aí. Eles são do PET, então eu posso brigar com eles. Do PET, né? Então a Feira de Profissões é organizada pelo PET e ano passado também tivemos a colaboração do CAEST. Então a gente divulga o curso para os vestibulandos, pais e quem mais estiver procurando informações sobre, com algumas dinâmicas, informações sobre o curso, aulas e tudo mais. Outro pilar do tipo de eventos seria a organização e coorganização de eventos. Então, por exemplo, ano passado a gente teve o 5º R-Day e o 2º South Step Meeting, que aconteceu em Santa Maria. Então, esse a gente não teve uma participação tão importante, digamos assim, porque ele acabou ocorrendo em Santa Maria, mas em anos anteriores ele ocorreu aqui, então a gente organizou, ficamos no time da organização, com roupinha e tudo mais, colocando coffee break, ajudando os palestrantes, e no último ano ocorreu em Santa Maria, os membros do PET, do curso em si, também foram para lá para prestigiar esse evento. Acredito que de eventos... esqueci de importante, perdão. A semana acadêmica, ela geralmente ocorre no 2º semestre do ano. É uma semana inteira de palestra, mini curso, tanto o pessoal do PET, quanto os professores, quanto o membro de fora, que a gente, às vezes, financia e está no hotel para conseguir vir aqui falar com vocês. E também temos dias presenciais, mas também dias online, que daí você pode assistir em casa ou assistir em qualquer lugar que você esteja, que acaba ficando mais fácil. Ano passado conseguimos até uma participação internacional nesse dia, então ficou bem legal essa parte de conseguir realmente globalizar os nossos eventos. Então da parte do tipo de eventos é isso. Eu gostaria também de comentar um pouquinho da questão de oportunidades na universidade. Então, assim, parabéns, vocês entraram na Universidade Federal. Então, eu sei que para os calouros pode ser um pouco assustador ou pode ser muito animador, depende, né, do ponto que você está. Mas é um ambiente que vale muito a pena você se esforçar para ir atrás de novas coisas. Então, eu não recomendaria você chegar aqui, ir para a aula e ir para casa. Porque a universidade em si tem muita coisa para oferecer. Seja, por exemplo, o PET, que você pode expandir seus conhecimentos e as suas habilidades profissionais e também crescer como um ser humano mesmo, né? Porque a gente acaba desenvolvendo diversas áreas aqui dentro. Como também o centro acadêmico, que vocês já devem ter conversado bastante. É importante vocês irem para a RU, terem essa experiência. Gente, é 1h30, tem dia que tem padrão, tem dia que tem estrogonofe, tem dia que tem bife, aí tá meio duro, né? Daí acontece. E também é importante vocês irem na biblioteca, conhecerem um pouco, alugarem um livro, seja sobre matéria, seja sobre o assunto aleatório, só para vocês terem realmente essa convivência com os espaços da faculdade. Então, também nessa linha de espaço da faculdade, a gente tem várias salas de estudo no prédio da PA, acredito que vocês possam ter visto já no tour que ocorreu. No primeiro andar, no térreo, tem uma sala de estudos. Nos demais andares tem algumas mesinhas que vocês podem se juntar com algum amigo ou sozinho mesmo para ficar estudando. Então, dediquem um pouco do tempo para realmente estar na universidade e conhecer o que ela tem para vocês. Por fim, também compartilhando experiências e dicas, a gente vai depois distribuir um papelzinho que vai ter um QR Code que vai direcionar vocês para um manual de sobrevivência do calouro. Assim, não é para soar tão hostil, vocês vai dar tudo certo, galera, tá? O PET está aqui, o centro acadêmico daqui, não precisam se preocupar. Então, depois a gente vai distribuir, vocês vão conseguir ver algumas dicas, novamente com relação à biblioteca, como fazer o cadastro, a RU, como é que funciona para entrar, mas isso eu vou deixar para vocês verem depois. Agora eu vou passar a palavra para o nosso colega Anderson, que vai falar um pouco mais sobre o site do PET. Ele vai ficar escondidinho aqui, então talvez nem todo mundo enxergue ele. Olá pessoal, eu sou o Anderson, faço parte do tipo de comunicação e esse aqui é o nosso site. Ele está hospedado em pet.leg.epr.br. Ele é um site feito inteiramente em R Lockdown, que é um framework feito em R para gerenciar um site estático utilizando a tecnologia do framework Google. É muita coisa técnica, mas, em outras palavras, ele é um site estático feito por pessoas que usam R. Vocês vão entender o R mais para frente. Aqui na nossa home, a gente tem umas fotinhas nossas aqui, tem uma informação sobre nós e tudo mais. Se vocês quiserem saber quem são os integrantes, vocês clicam aqui em integrante e tem a fotinha de todo mundo aqui, ó.
tem a descrição, o que faz a pessoa, o time que ela sabe parte. Dá para você stalkear alguém aqui, eu quero ver o Instagram de alguém aqui. Ele já vai para o Instagram. Tem as informações dos membros aqui. Tem a informação dos docentes também, então caso queiram pedir achar algum professor para fazer algum projeto de pesquisa, aqui tem as áreas de pesquisa deles aqui, tudo certinho. Ainda não está atualizado, mas esse ano mudou alguns professores, se eu não estiver enganado, tem uma professora Tatiana, ela não está aqui. Tem nossas redes sociais também. Essa página aqui, ela pega os posts do Instagram nosso do PET. Então, aqui, caso alguém de vocês não tenha Instagram, vocês podem ver o que a gente posta aqui. Dá para você tocar vídeo aqui. Dá para você tocar vídeo aqui, caso vocês queiram. Isso aqui é uma árvore de Natal que a gente fez ali no PET. Além disso, tem as nossas atividades aqui. Essa aqui é as nossas atividades. A gente tem um documento que a gente entrega para o governo federal de tudo que o PET fez no ano. E daí a gente deixa as nossas atividades aqui. E como a gente sempre tira foto das coisas, eu fiz um álbum de fotos nossas aqui. Então, caso vocês queiram ver o que a gente está fazendo, tem muitas fotos aqui que vocês podem ir dando uma olhadinha, assim, o que o pessoal do PET faz e tudo mais. Tem bastante coisa, material aqui. Além das atividades que a gente faz, né? Daí está tudo separado por ano, né? Por ordem de competição de bolsas aqui que a gente fez ano retrasado. Tem bastante coisa. E, além disso, a gente tem os materiais. Aqui que vocês vão achar um material que o pessoal do ensino faz. Por exemplo, aqui, a gente tem as soluções de estatística básica das listas, e daí quando é alguma resolução, tem o nome da pessoa e a carinha dela aqui. Então, se vocês não entenderem a letra, vocês podem perguntar para a pessoa que fez a atividade. E tem todas as matérias que o pessoal de ensino faz. A gente ainda está aumentando a quantidade de conteúdo, né? Além disso, a gente tem nosso canal no YouTube, que daí a gente posta alguns vídeos de treinamento, como usar o Shine, entre outras coisas. E, por último, o nosso processo seletivo. Então, que nem eles falaram, depois do segundo semestre, quando vocês estiverem em IRA, preferencialmente, a gente vai abrir o processo seletivo, caso tenha vagas, e vocês vão poder se inscrever. Daí ele vai estar aqui e na nossa homepage, o link do processo seletivo. A gente também vai divulgar no WhatsApp. E aqui tem todo o calendário de como vai ser o processo seletivo, e a gente vai atualizando conforme vai passando as etapas. Alguma dúvida? Não? Então é isso, então. Obrigado. Deixa eu só aproveitar a oportunidade aqui. Eu acho que você já deve ter escutado aí pelos corredores que o nosso curso é um dos cursos que tem os melhores pagamentos, os maiores salários para estágio. E já devem ter escutado também que vocês obrigatoriamente têm que ter passado em todas as matérias do primeiro ano. Então isso eu vou deixar aqui mais como um chamado, que aproveite esse primeiro ano para estudar ao máximo e se livrar logo do primeiro ano para poder ganhar dinheiro, gente. Porque não tem coisa mais triste que reprovar no primeiro ano, tá? Então, vão aos aulões, perguntem pra gente. Eu não mencionei, mas ainda não, até para os veteranos, o PET ele fica na frente da secretaria, então vocês podem assinar para matrícula. Vocês podem ir a qualquer momento lá e pedir ajuda, assim, sabe? Você não precisa esperar o aulão. Se tiver com dúvida de um exercício específico, é só chegar lá. Se tiver alguém, provavelmente vai te ajudar, né? Só se você não souber.
Mas provavelmente vai te ajudar. Era mais isso, gente. Então, pessoal, a gente vai abrir um espaço para dúvidas aqui, então vou deixar com vocês agora. Dúvidas, questões, anseios. Alguém quer muito? Pessoal, não fiquem tímidos, podem fazer perguntas. Se tiverem dúvidas, a gente vai responder agora, então. No processo seletivo para o PET, quais outras variáveis, para além da ira, são levadas em conta para selecionar os candidatos? Então, o processo seletivo são várias etapas. Então, a gente começa com uma entrevista. Primeiro, a gente começa com a inscrição. Geralmente, a gente pede uma pesquisa por candidato. Então, geralmente, o nosso professor tutor ele escolhe um tema. Vocês fazem uma pesquisa ali inicial, bem básica. Enviam para a gente faz ali um critério de avaliação dessa pesquisa. Aí, a partir disso, a gente vai para a parte de entrevistas. A gente chama vocês para a sala do PET com todos os integrantes. Faz algumas questões, pergunta algumas coisas para vocês, para conhecer mais vocês, saber qual que é o interesse de vocês no PET. Depois disso, a gente parte para a dinâmica em equipe, onde a gente chama todos os candidatos e integrantes do PET. A gente organiza ali algumas atividades para saber como vocês se comportam em equipe, como vocês trabalham em equipe, né? E depois disso, a gente passa para o estágio probatório, onde vocês acompanham a gente, participam das atividades do PET, dos times do PET, durante um mês. E com isso também vocês desenvolvem o seu projeto de pesquisa individual. Então, para você entrar no PET, você precisa desenvolver a ideia de um projeto de pesquisa que vocês vão desenvolver enquanto vocês fazem parte do PET. E é isso. Respondeu a pergunta? Só mais uma coisa, todas as etapas do processo têm caráter eliminatório, né? Se eu não me engano, sim, né? Isso. Todas têm caráter eliminatório. Quais as características que vocês adquiriram no PET, vocês acham que foram um diferencial para vocês entrarem no mercado? Perdão, para entrar no Mercado. mercado. Quer que eu responda? Bem, então o PET, assim como outras formas, tipo iniciação científica e tudo mais, fazem um grande diferencial, por exemplo, no currículo, eu diria, porque acaba sendo uma experiência extracurricular, né? Mostra que você é dedicado, que você está indo além do que você vê na sala de aula, que você vai atrás de fazer uma pesquisa, que você vai atrás de fazer um evento para divulgar o que você gosta, o que você quer compartilhar mesmo. Então, principalmente a parte de comunicação, a parte de conhecimento mesmo com relação a estudo, desempenho, organização também, porque a gente acabou não comentando, né? Mas a gente faz reunião uma vez por semana, então a gente está lá 1 hora discutindo alguma pauta que surge, algum evento, ou planejando algum material que a gente vai distribuir para os alunos. Então, eu já participei de diversas entrevistas que dava para ver que a pessoa que está do outro lado, ela reconhece isso como um grande diferencial. Deixa eu falar uma experiência própria. Assim. Eu acho que o legal do PET, principalmente para mim, é a questão dessa exposição que a gente tem. Então, tanto em semana acadêmica, evento estatístico, hoje, na feira de profissões, ele faz você, meio que assim, todo mundo aqui, acho que tem uma timidez até que elevada, né? Que decaiu conforme entrou no PET. Então, o PET te ajuda bastante nesse quesito, sabe? Se você, vou fazer a graduação, não vou participar nem do PET, nem do CAEST, nem de nenhum outro programa, talvez você seja uma pessoa muito inteligente, mas numa entrevista de emprego você não vai conseguir passar. Porque você tem que ter essa habilidade de se comunicar do jeito que você quer. Fora que, da questão da entrevista, eu já fui para algumas entrevistas que a pessoa que me entrevistou fez parte do PET. Então isso a pessoa já olha e fala assim, olha, eu também fiz parte do PET. Você já está mais acima de todo mundo. Mas principalmente a questão do timidez, assim, você se expor para você falar em público, ou até nos aulões. Os aulões, o meu primeiro aulão foi um terror, assim, eu não conseguia falar, as palavras não saíam, faziam pergunta, eu já nem sabia onde eu estava. E é assim mesmo, e aí você vai aprendendo com o tempo e vai se desenvolvendo. E as coisas vão ficando mais fáceis, né? Mas principalmente isso. Mais alguma pergunta? Pode ir lá. Qual a disponibilidade de tempo semanal, não sei se vocês já comentaram, que a gente precisa ter ali para realizar as tarefas, no caso a gente entra, né, um colega aí, e é conciliável com o trabalho, com o estágio? Sim, você quer responder, né? Bem, digamos que no contrato está como 20 horas semanais, mas claro que isso acaba ficando dissolvido em eventos e tudo mais, então todo início de ano a gente faz um relatório com as atividades, planejamento com as atividades que a gente vai ter ao longo do ano,
Então, toda semana a gente tem uma reunião que dura em torno de 1h e meia, mas certinho é 20 horas semanais. A segunda pergunta, questão de estágio, isso. Então, isso é bem interessante. Eu fiz estágio 2 anos, assim, conciliando com o PET. Assim, é puxado, né? Porque não tem como falar que acordar cedo, pegar ônibus e trabalhar, ficar 6 horas com a questão de estágio, e daí voltar de ônibus para a faculdade, correr para comer na Rio e vir para a reunião do PET, depois ir para a aula, assim, é puxado, mas eu acredito que seja uma experiência muito enriquecedora, né? Porque você aprende a ter responsabilidade, você aprende a organizar seu tempo, a ser proativo, a conseguir tirar o melhor de si. Então, a gente aceita, sim, alunos que estão fazendo estágio. O único impedimento que tem a ver com isso seria a questão do CLT. Então, se você é CLT, você não pode ser bolsista, mas você pode permanecer como voluntário. É isso. Certinho? Mais alguma pergunta, galera? Eu acho que assim, não, é questão de, eu entendi a pergunta, mas assim, são 20 horas semanais, mas é um ambiente extrovertido, sabe? Não é tipo assim, putz, um trabalho. Então, se for fazer uma iniciação científica, você tem que sentar lá e ficar lá sério focado, né? Agora você vai participar do PET, você vai fazer com a galera ali, tá todo mundo dando risada, é um pouquinho mais... Tem o seu teor sério, né, professor? Mas ele é um pouquinho mais introvertido, então acaba que você não sente tanto essas 20 horas, assim, sabe? Se você fosse fazer um trabalho de 20 horas, você ia falar, nossa, estou exausto. Mais alguma pergunta? Deixa eu complementar. É outra coisa. É que a Maria falou que por você ser CLT, se for o caso, você não pode ser bolsista. Existem outras opções além do PET, como já falaram, iniciação científica, por exemplo, aqui na universidade. Tem como ser monitor também, então você ajuda os outros alunos em outras matérias. E não é um impedimento você fazer duas coisas. Por exemplo, ser monitor e participar do PET. Mas se você ganha a bolsa por um, você não pode ser bolsista pelo outro. Então, para vocês já terem ciência, né? Vocês podem pensando em realizar alguma dessas atividades. Mais alguma coisa, gente? Não. Ara, nosso tutor querido, você gostaria de falar algo? Sem pressão, é só se você quiser. Galera, Anderson Lara, nosso tutor, professor de muitas matérias, vocês ainda vão ver ele muito ao longo do curso, por favor, palmas. Na sua exposição aqui do PET. Estou nesse momento tutor, né, então a tutoria em si, né, assim como a professora Fernanda falou no primeiro dia, né, como a chefia do departamento também, coordenação, né, são cargos que a gente ocupa por um período, né, e vai trocando para outros colegas depois. Tá? Então eu estou aqui como tutor já há quase 4 anos, né, aproximadamente, e que a gente pode ficar como tutor, né, 3 anos, depois pedir recondução por mais 3. E nesse período, né, eu tive a oportunidade de trabalhar com muitos alunos, né, no programa PET, né, já tive a oportunidade de conhecer o programa PET em outras universidades, e né, assim como foi exposto aqui, né, um ambiente descontraído, né, que tem sua carga horária, né, tem o seu momento sério, e que, né, enfatizando que o PET em si, né, é para ele promover, né, os principais tripés, né, o tripé da universidade: ensino, pesquisa e extensão. Tá? Então, por isso que a gente trabalha, né, com atividades de ensino, pesquisa e extensão, que basicamente é o que a universidade se propõe a fazer na sociedade. Tá? Então, muitas vezes vocês vão ver aqui, né, que parece, né, que o principal critério da universidade é ministrar aulas, mas essa é a parte de ensino, é uma das partes da universidade, ensino para a graduação. Existem outras partes, que é ensino, que é outros tipos de ensino, né, então pós-graduação, né, especializações, minicursos, né, extensão, né, que é o envolvimento da universidade com a sociedade, né, e a parte de pesquisa. Tá? Então, alguém estava me perguntando sobre pesquisa, né, e o PET agora no intervalo. Todos os petianos em si, né, também eles são comprometidos a estar desenvolvendo uma pesquisa com um professor, seja o tutor ou não. Tá? E com isso, né, dado toda essa jornada, né, que a gente espera como programa PET, né, do governo federal, que o aluno fique pelo menos 2 anos com a gente para viver todo o ciclo. Né? Então, a ideia é que os alunos migrem de time. Né? Existem vários times, mais times de comunicação, administração, né, ensino, comunicação, etc., que os alunos nesse período vão migrando e vivendo todos os aspectos do PET. Né?
e é um momento de integração, né, de uma forma geral, e que dentro do PET também vocês aprendem muito da estatística, da ciência de dados, e particularmente, né, agora eu vou falar uma coisa pessoal, né, muitos alunos que são ótimos, excelentes programadores em R ou em Python estão no PET. Tá? Existem outros alunos também que não estão, mas muitos dos nossos alunos são excelentes programadores e bons estatísticos, né? Serão muito bons estatísticos. É isso. Obrigado. Obrigada, professor. Bem, então caso alguém tenha ficado com alguma dúvida, ficou com vergonha de falar aqui, ou acaba surgindo depois, quando você acaba refletindo um pouco mais sobre a apresentação, nós temos o Instagram do PET, vocês podem mandar uma DM e daí a gente responde por lá também.